Eu nunca imaginei que um dia fosse escrever isso num fórum online. Sempre fui do tipo que guarda tudo pra dentro, que finge que tá tudo bem, que sorri quando quer gritar. Mas depois do que aconteceu hoje, ou eu coloco isso pra fora, ou vou acabar explodindo. Ou pior, fazendo alguma besteira que não dá pra voltar atrás. Faz umas 2 horas que meus pais saíram da minha casa. Isso mesmo, meus pais. As mesmas pessoas que eu não via há 6 anos. Desde o dia em que me jogaram na rua como se eu fosse lixo. A mesma mãe que me chamou de vagabunda, prostituta, vergonha da família. E o mesmo pai que disse que preferia me ver morta a ter que encarar os amigos e admitir que a filha única deles, com 19 anos, estava grávida. Foi naquele dia que eu deixei de ser filha para eles. E que, na prática, eles deixaram de ser pais para mim. Lembro como se fosse ontem. Minhas roupas e meus livros espalhados na calçada, minha mala rasgada com as alças penduradas, e eu ali, em choque, tentando entender em que momento tudo desmoronou. E desmoronou rápido. Eles não queriam explicação, não queriam ouvir. Só queriam me ver longe. Longe o suficiente para ninguém na igreja, no clube ou no grupo de WhatsApp dos amigos. Respeitáveis, saber da vergonha que tinham dentro de casa. E o mais cruel de tudo? Eles nunca me deixaram falar. Nunca perguntaram com quem você tá? Ou você tá bem? Não. Preferiram preencher o silêncio com os próprios preconceitos. Na cabeça deles, eu era só mais uma menina irresponsável. Dormindo com qualquer um, arruinando a vida por causa de um erro. Porque isso encaixava melhor na narrativa que eles precisavam manter. A da filha rebelde, ingrata, que manchou o sobrenome da família. O que eles nunca souberam, porque nunca se deram ao trabalho de perguntar, é que eu estava completamente apaixonada. E não era um caso qualquer, nem uma aventura juvenil. Eu estava com Daniel Ferraz. Sim, aquele Daniel Ferraz. O bilionário. Dono da Ferraz Holdings. Um homem que, para qualquer outra família, seria motivo de orgulho, de brinde, de capa de revista. Mas para os meus pais, um escândalo. Um risco à imagem que construíram com tanto zelo e hipocrisia. Daniel era mais velho, sim, mas também era gentil, paciente, educado, e me tratava com um respeito que eu jamais tinha conhecido dentro da minha própria casa. Nos conhecemos durante meu estágio na empresa dele. E ele jamais ultrapassou qualquer limite. Na verdade, demorou meses até sequer me chamar para tomar um café. Ele sabia da diferença de idade, sabia da posição dele, e ainda assim me tratou como igual, coisa que meus pais, com todo o discurso de valores familiares, nunca fizeram. A maior ironia disso tudo? Meus pais sempre foram obcecados por aparências, por títulos, por boas companhias, por manter o nome da família limpo. Cresci ouvindo frases como fulano não é do nosso nível ou você tem que andar com gente que presta. E quando finalmente tiveram a chance de se conectar com uma das famílias mais poderosas do país, quando o genro dos sonhos, com grana, status e influência, estava ali, apaixonado por mim. Preferiram me apagar da história a engolir o orgulho. E agora, depois de tudo, depois de me deixarem sozinha, grávida, sem um centavo, eles bateram na minha porta. Fiquei ali, parada, imóvel, como se meus pés tivessem criado raízes no chão da entrada. Olhava para eles, aquelas figuras quase irreconhecíveis, e tentava processar o que estava acontecendo. Anos de silêncio, anos de dor entalada na garganta. E agora eles estavam ali, na minha porta, como 2 náufragos em terra firme, implorando por um bote que eles mesmos incendiaram anos atrás. Minha mãe foi a primeira a me atingir como um soco. Ela, que sempre foi obcecada por aparência, por cabelo tingido na cor exata, por blusas alinhadas e salto médio, agora parecia um fantasma do que já foi. O cabelo, antes impecável, estava fino, sem brilho, com falhas visíveis na raiz, os olhos fundos, inchados. As mãos tremiam, agarradas a uma bolsa surrada que eu nunca tinha visto na vida,
como se aquilo fosse sua última âncora com o mundo. Meu pai, aquele homem arrogante que usava terno até para comprar pão, estava com uma camisa amassada, botões desalinhados e uma calça jeans tão gasta que mal se segurava nas costuras. O olhar dele não me encarava. Olhava o chão, as paredes, qualquer lugar menos os meus olhos. Pela primeira vez na vida, meus pais pareciam menores que eu. E sim, eu senti aquela pontada de satisfação mesquinha que a gente finge que não sente, mas que vem. Por um segundo, eu saboreei a justiça poética. Os mesmos que me viraram as costas quando eu mais precisei, agora estavam ali, despedaçados. Mas foi só um segundo. A culpa veio logo atrás, como um reflexo condicionado. Porque por mais que tivessem sido cruéis, ainda eram os dois rostos que embalaram minha infância. Por mais que eu tentasse apagar, o sangue ainda era o mesmo. "Podemos entrar?" Meu pai perguntou com uma voz que eu nunca tinha escutado antes. Fraca, desidratada de orgulho, quase. Humilde. A vontade que me deu foi bater a porta, na cara deles. E juro, minha mão chegou a se mover. Mas alguma coisa me travou. Talvez curiosidade. Talvez o instinto de sobrevivência emocional que ainda grita por validação. Talvez o hábito maldito de querer ser aceita por quem nunca me amou direito. Eu abri a porta. Dei passagem. Eles entraram como quem invade um templo. Olhavam tudo, ao redor como se estivessem pisando num mundo paralelo. E não, minha casa não é luxuosa. Mas é minha. É limpa, organizada, aconchegante. Cada móvel ali eu comprei com o suor do meu rosto. Cada quadro na parede, cada brinquedo no canto, cada desenho colado na geladeira representa uma batalha vencida. Minha mãe parou em frente à estante. Olhou fixo para um porta-retrato onde eu e os meninos estávamos sorrindo no parque. Sol batendo no rosto deles. Vi quando ela levou a mão à boca, num gesto automático de choque. Não disse nada, mas os olhos dela pareciam gritar. Sentaram-se no sofá como quem se senta no banco dos réus. Meu pai ajeitou as costas, tentando manter a postura ereta de sempre, como se ainda fosse o patriarca da empresa que construiu. Mas as mãos dele tremiam. A voz, quando finalmente saiu, parecia feita de cacos. "A empresa? Eita! Acabou", ele disse, encarando o chão como se quisesse desaparecer dentro dele. Eu tentei. Tinha dívidas, coisas que escondi. Fiz apostas erradas. E perdemos tudo. Minha mãe completou, engolindo as palavras. Ontem fomos despejados. A casa, os carros, tudo penhorado. Nem as joias escaparam. Eu ouvi, só ouvi, de braços cruzados, tentando entender o que eu estava sentindo. A empresa do meu pai era o orgulho dele. O sobrenome nos papéis timbrados, a assinatura em contratos, os discursos pomposos nas festas de fim de ano. E agora? Tudo isso em ruínas. Parte de mim queria perguntar como ele conseguiu destruir um negócio que durou décadas. Mas outra parte não se importava mais. Então veio o que eu já esperava, o que estava no ar desde que tocaram a campainha. "Precisamos de ajuda", ele disse, finalmente me encarando. E ali estava ele. Aquele olhar que tantos anos atrás me julgou e me condenou, agora implorava. "Só por um tempo", ele completou. "Até a gente conseguir se reerguer." Minha mãe apressou-se, como quem vê uma oportunidade se esvair. "Sabemos que erramos, Marina, mas somos família." Família. Aquela palavra dita assim, como se ainda tivesse algum peso, alguma dignidade. Como se família fosse algo que a gente descartasse quando conveniente e resgatasse quando fosse útil de novo. Eu quase ri, quase chorei, quase quebrei alguma coisa. Mas antes que qualquer resposta saísse da minha boca, escutei passos apressados na escada. Lorenzo e Luca apareceram na porta da sala. 2 rostinhos idênticos, ainda com os pijamas amassados, cabelos despenteados e olhares curiosos. Ficaram ali, parados, observando os 2 desconhecidos sentados no sofá.
e, sem saber, mudaram o rumo da conversa para sempre. Minha mãe congelou, literalmente. Os olhos arregalados, o rosto drenado de qualquer cor, a boca entreaberta como se tivesse visto um fantasma. Ou dois. Porque foi isso que meus filhos pareciam para ela. Assombrações do passado que ela tentou enterrar com silêncio e orgulho. Eles são seus filhos? Ela perguntou finalmente, com uma voz rouca, arranhada, quase sumindo no ar. Não respondi de imediato. Fui até os meninos com passos calmos, mas firmes, e coloquei uma mão em cada ombrozinho. Os dois me olharam com aquela inocência desconcertante que só crianças têm. Curiosos, atentos, tentando entender por que o clima na sala estava tão pesado. Lorenzo, Luca, subam pro quarto, por favor. Mamãe já vai. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, tentando não transferir minha atenção para eles. Mas, como era de se imaginar, não se moveram. Luca apertou meus dedos. Lorenzo manteve os olhos fixos nos dois desconhecidos no sofá. E meus pais, por sua vez, não conseguiam desviar o olhar deles. Como se estivessem tentando montar um quebra-cabeça impossível. São gêmeos, murmurou meu pai finalmente. A boca ainda entreaberta, os olhos cheios de uma mistura difícil de nomear. Surpresa, culpa, talvez até medo. Assenti devagar, mantendo meu corpo entre os meninos e os dois. Sim, meus filhos. Gêmeos. O silêncio que se seguiu pareceu esticar o tempo. Vi minha mãe levar ambas as mãos à boca, os olhos marejando. Mas eu não me comovi. Não depois de tudo. Meu pai foi o primeiro a recuperar o controle. Ou ao menos fingir. Ele olhou para os meninos mais uma vez, depois para mim. Algo se acendeu no fundo dos olhos dele. Um cálculo silencioso. Uma ficha que caiu com atraso de anos. E o pai? Ele perguntou, com a voz baixa, quase ensaiada. Como se cada palavra pesasse uma tonelada. Na mesma hora, algo queimou dentro de mim. O sangue ferveu, subiu rápido, e tive que me conter para não explodir. Agora vocês querem saber quem é o pai? Perguntei, encarando ele com os olhos semicerrados. Agora isso importa? Ele abriu a boca, mas não respondeu. Claro que não respondeu, porque sabia que não tinha direito de perguntar. Vocês não quiseram saber naquela época. Não me deixaram nem falar. Me jogaram na rua como se eu fosse lixo. E agora querem bancar os curiosos? Por quê? Porque finalmente viram que as consequências da crueldade de vocês têm nome, rosto e pijama de dinossauro? Minha mãe ainda parecia processar tudo. Endireitou-se no sofá, ajeitando a postura com aquele instinto automático de parecer mais digna do que realmente era. Olhou de novo para os meninos, depois para mim, com uma mistura de incredulidade e talvez arrependimento superficial. Mas como você conseguiu? Ela perguntou com a voz trêmula. Sozinha com 2 bebês? Se aquela pergunta veio de um lugar de preocupação, empatia ou simplesmente curiosidade, não me importava mais. O que me incomodava era a audácia dela de perguntar. Como se tivesse direito de saber. Como se a dor que ela causou me obrigasse a explicar como sobrevivi. Eu me virei. Respondi, seca, com os olhos fixos nos dela. Fiz o que precisava fazer, sozinha. Sem 1 centavo de vocês. Sem uma ligação. Sem uma palavra. Ela abaixou os olhos. Meu pai desviou o olhar. E os meninos finalmente, sem que eu dissesse mais nada, subiram as escadas devagar, ainda olhando por cima do ombro. A porta do quarto se fechou. E o que ficou na sala foi um silêncio denso. Um silêncio onde o passado e o presente estavam prestes a colidir, com consequências que ninguém ali estava preparado para encarar. Lorenzo e Luca ainda estavam ali, parados no topo da escada, como se o corpo quisesse obedecer, mas o coração estivesse colado ao chão da sala. Lorenzo, sempre mais sensível, já dava sinais de desconforto, os ombros encolhidos, os olhos inquietos,
como se captasse a atenção pairando no ar. Luca, mais impulsivo, mais corajoso, apertou minha mão com força. Mãe, quem são eles? Ele sussurrou com aquela voz doce que sempre me desmonta. Fechei os olhos por um segundo, buscando as palavras certas. Não queria mentir, mas também não podia dizer a verdade crua daquele jeito. Eles eram só crianças. E aquelas duas figuras no sofá não mereciam nenhum título ainda. São pessoas que a mamãe conhecia há muito tempo, respondi, tentando manter a voz estável. E então me abaixei e acrescentei. Mas agora não é hora de conversar sobre isso. Podem subir. Eu já vou preparar o café de vocês, tá bem? Meu pai mexeu-se no sofá. Abriu a boca como se fosse dizer algo. Talvez para se apresentar. Talvez para tentar recuperar uma dignidade que nunca teve. Mas bastou um olhar meu, afiado como navalha, para silenciá-lo. Dessa vez, os meninos obedeceram. Subiram devagar, mas ainda lançando aqueles últimos olhares curiosos por cima do ombro. Quando a porta do quarto se fechou lá em cima, o silêncio que se formou na casa foi quase físico. Quente, cortante. Eu sabia que não dava mais para adiar. Depois de tudo, depois da surpresa deles ao verem os rostos dos meninos, depois de uma vida inteira de silêncio forçado, eu não devia mais nada. E ainda assim, meu coração batia forte. O pai deles é o Daniel Ferraz. As palavras saíram, secas, diretas, sem rodeios. Por um instante, o mundo pareceu parar. Meu pai arregalou os olhos com tanta força que eu temi que rasgassem o rosto. Minha mãe levou a mão ao peito, os lábios tremendo como se o cérebro estivesse tentando formar frases que a boca se recusava a dizer. O bilionário, meu pai conseguiu murmurar depois de alguns segundos eternos. O dono da Ferraz Holdings? Assenti lentamente, com firmeza. Esse mesmo. O homem que vocês nunca me deixaram mencionar. O homem que vocês me impediram de apresentar como pai do meu filho, dos meus filhos. Minha mãe começou a balançar a cabeça como se aquilo fosse alguma forma de desfazer a realidade. Não, não pode ser. Você tá mentindo. Aquilo foi a gota. Mentindo? Repeti, com a voz aumentando sem controle. Mentindo? Vocês me expulsaram de casa grávida. Me chamaram de vagabunda, de prostituta, e agora tem a cara de pau de me chamar de mentirosa? Dei um passo à frente, o corpo inteiro tremendo. Vocês nunca me deixaram falar, nunca perguntaram, nunca quiseram saber. Só assumiram o pior, porque era mais fácil me descartar do que admitir que estavam errados. Minha mãe agora chorava em silêncio, e meu pai encarava o chão como se ele fosse capaz de dar respostas que ele próprio nunca procurou. A raiva subia dentro de mim como lava represada. Mas não era só raiva. Era a dor acumulada de anos. A voz de uma mulher que aprendeu a sobreviver calada e que agora, finalmente, se permitia falar. Respirei fundo. Meu peito parecia prestes a explodir. Eu precisava falar, mas não queria perder o controle. Queria que cada palavra cortasse, mas com precisão, como faca afiada. Daniel e eu estávamos juntos há meses quando engravidei. Comecei, olhando fixo para os dois. Ele me amava, de verdade. Queria assumir tudo, queria conhecer vocês, me pedir em casamento do jeito certo, com anel, jantar e bênção de pai e mãe. Engoli em seco. Mas vocês nunca me deram a chance, nunca me deixaram abrir a boca, me julgaram, me condenaram e me expulsaram como se eu fosse uma praga. Minha voz tremia, mas não por fraqueza. Era a fúria de quem ficou, calada por tempo demais, a garganta carregada de palavras que envelheceram presas. E o mais irônico, vocês passaram a vida toda falando de status, gente do nosso nível, boas companhias, aparências. E quando finalmente tiveram a chance de se ligar a uma das famílias mais poderosas do país, jogaram tudo fora. Por orgulho, por preconceito,
por não suportarem a ideia de perder o controle sobre a imagem que criaram. Vi quando meu pai levou as mãos ao rosto. A postura dele, sempre tão firme, desabou como um castelo de cartas. Os ombros caíram. O corpo dele encolheu. Meu Deus! O que nós fizemos? Ele murmurou, e pela primeira vez soou mais humano do que arrogante. Mas eu não tinha terminado. O Daniel morreu. Minha mãe ergueu o rosto num estalo. A mão foi automaticamente à boca, e um soluço escapou antes mesmo que ela percebesse. Foi 3 meses depois que vocês me expulsaram. Acidente de carro. Eu estava com 6 meses de gravidez, sozinha, apavorada, e o único homem que realmente se importava comigo morreu. As lágrimas desceram. Não tentei segurar. Não pedi desculpas. Porque cada gota que caía era o que sobrou da menina de 19 anos que chorou em silêncio, numa pensão barata, com medo de não conseguir sobreviver ao dia seguinte. Mas ele deixou tudo organizado. Daniel era assim, metódico, responsável. Já tinha colocado parte dos negócios no nome dos filhos. Deixou um trust fund. Nomeou advogados. Pensou em tudo porque queria cuidar da gente. Parei. Respirei. Limpei as lágrimas com as costas da mão. E sabe por que eu nunca saí por aí gritando que meus filhos eram herdeiros ferraz? Porque eu nunca quis que eles fossem vistos como troféus, como iscas, como bilhetes dourados. Eu queria que tivessem paz, que crescessem longe do barulho, da ganância, da exposição. Me aproximei da estante e passei os dedos por um dos desenhos tortos colados na geladeira. Queria que eles tivessem o que eu nunca tive. Um lar de verdade. Silêncio quando precisassem chorar. Amor sem condição. Virei-me para encará-los de novo. E, acima de tudo, queria que crescessem longe de gente como vocês. Minha mãe afundou no sofá como se o corpo não suportasse mais o peso da realidade. As mãos escorregaram pelas pernas, os ombros tombaram, e por um instante ela pareceu mais frágil do que eu jamais tinha visto. Mas então ela murmurou, quase num sussurro, mais para si mesma do que para mim. Você poderia estar rica esse tempo todo? Em mansões, com empregados, carros. A frase caiu no chão da sala como uma pedra. Fria, insensível, como se a única coisa que realmente importasse naquele momento fosse o que eu deixei de ostentar. E aquilo me deu nojo. Mesmo agora, depois de tudo, depois da confissão da tragédia, da morte do homem que eu amava, ela ainda só conseguia pensar no que eu poderia ter, e não no que eu perdi. Eu não quis, respondi firme, sem vacilar, cada palavra cravada na alma. Não quis o dinheiro dele. Aceitei apenas o necessário para os meninos terem o que merecem: saúde, escola e estabilidade. O resto tá investido. No nome deles. Intocável. Ela não reagiu. Só continuava ali, com os olhos perdidos, como se estivesse fazendo cálculos que não interessavam mais a ninguém. Eu trabalho, pago minhas contas, levo marmita pro serviço. Construí cada pedaço da minha vida com as próprias mãos. Não precisei, e nem quis, viver às custas de dinheiro de morto. Meu pai, que até então permanecia com o rosto mergulhado nas próprias mãos, ergueu a cabeça devagar. Os olhos vermelhos, úmidos, mas ainda tentando compreender a escolha que para ele soava absurda. Mas por quê? Ele perguntou com uma honestidade cansada. Por que não procurou a família dele? Eles teriam assumido tudo, teriam acolhido você, os meninos. Porque eu tinha orgulho, interrompi, encarando-o de volta com a mesma firmeza que um dia vi nos olhos dele. Um orgulho que aprendi com vocês. Vocês me ensinaram a não depender, a não mendigar afeto nem favores, a suportar a dor de pé. Ele engoliu em seco. Daniel me ensinou o amor. Mas vocês me ensinaram a sobrevivência, a andar sozinha, a erguer a cabeça mesmo quando o chão sumia. Fiz uma pausa. O peso daquilo tudo estava me esmagando por dentro.
Mas eu não ia parar agora. Não depois de tanto tempo em silêncio. E mais do que isso, eu respeitava ele. Respeito até hoje. Passei os olhos pela sala. Por aquele espaço simples, mas cheio de vida. Por aquele lar construído sem fama, sem aplauso, sem sobrenome, importante estampado na porta. Os pais dele nem sabiam de mim, nem sabiam de mim. Daniel era reservado, protegia o que amava. Nunca quis expor nosso relacionamento. E eu entendi isso. E quando ele morreu, eu poderia ter ido até lá, com a barriga aparecendo, bater na porta dos Ferraz e exigir reconhecimento. Fechei os olhos por um segundo. Senti o nó na garganta subir, mas engoli seco. Mas isso teria sido usar a morte dele como arma. Usar o luto como moeda. Eu preferi o silêncio. Preferi a dignidade. Minha mãe não disse nada. Meu pai também. Não. Pela primeira vez não havia mais argumentos. Só a evidência desconfortável de que, apesar de tudo que tentaram destruir em mim, não conseguiram tocar no que eu tinha de mais valioso, minha integridade. O silêncio voltou a tomar conta da sala, denso e desconfortável. Meus pais não sabiam onde enfiar os olhos. Por alguns minutos, tudo o que se ouvia era o leve tic-tac do relógio na parede e o som abafado dos meninos brincando lá em cima, alheios ao terremoto que acontecia 2 andares abaixo. Então, como se precisasse se agarrar a qualquer argumento para não se afogar na culpa, meu pai tentou falar. Nós só queríamos o melhor para você, começou, com a voz baixa e envergonhada. Você era tão nova, Marina. Tinha acabado de entrar na faculdade. Quando descobrimos da gravidez, parecia tão errado. Uma menina de 19 anos, grávida, sem dizer quem era o pai. O que você esperava que a gente pensasse? Olhei para ele como se estivesse vendo um estranho, porque era exatamente isso que ele tinha se tornado. O que eu esperava? Repeti, tentando manter a voz firme. Eu esperava que vocês escutassem, que perguntassem, que confiassem em mim, que fossem meus pais, não meus juízes. Ele baixou os olhos. Mas aí foi minha mãe quem resolveu se defender. As pessoas comentavam, Marina. Todo mundo comentava. Sabiam que você andava com um homem. Ninguém sabia quem era. Era tudo às escondidas. Parecia caso de amante. Meu estômago revirou. Não só pelas palavras, mas pela frieza na forma como ela as disse. Como se ainda estivesse mais preocupada com os boatos do que com a verdade. E daí? Explodi, a voz saindo antes de eu conseguir conter. E daí se parecesse? E se fosse? E se não fosse? Eu era a filha de vocês. Eu cresci naquela casa. Dormi debaixo do teto de vocês. Sentei à mesa com vocês todos os dias. Vocês não achavam que eu merecia ao menos o benefício da dúvida? Levantei do sofá de um salto. Não conseguia mais ficar ali presa entre as paredes daquele silêncio covarde. Comecei a andar de um lado para o outro, tentando conter a raiva que latejava nas mãos. Vocês escolheram a reputação. Escolheram o que os vizinhos iam dizer, o que os amigos da igreja iam pensar. Escolheram isso em vez de mim. Em vez de me olhar nos olhos e perguntar: você tá bem, filha? Parei de andar e olhei para eles. E eu escolhi a verdade. Escolhi segurar meus filhos no colo, mesmo tremendo de medo. Escolhi trabalhar, estudar, me formar, tudo sozinha, sem a ajuda de vocês, sem o sobrenome Ferraz como escudo, só com coragem. Meu pai levantou o rosto devagar. Os olhos estavam vermelhos, mas não tinham lágrimas, só cansaço. Um cansaço que talvez fosse arrependimento, ou só o peso de ter que encarar as próprias escolhas. Nós erramos, Marina. Erramos feio. Dei uma risada curta, seca, sem nenhum traço de humor. Erraram? Repeti. Vocês me mataram. Naquele dia. Me mataram viva. E seguiram a vida como se eu tivesse mesmo morrido. A última palavra caiu como um veredito. Foi nesse instante, quando o silêncio parecia se tornar insuportável,
que uma voz inesperada cortou o ar da sala feito navalha. Marina, tem uma coisa que você precisa saber. Me virei devagar. A voz era da Carolina, minha irmã mais nova, a filha exemplar, a que sempre dizia sim, que nunca respondia, que fazia tudo do jeito que eles queriam. E foi justamente por isso que meu estômago revirou. Porque alguma coisa no tom dela não era de costume. Era tensão. Era culpa. Era medo. Ela estava num canto da sala até então, quase invisível. Mas agora estava em pé. As mãos cruzadas na frente do corpo, os olhos baixos, como se lutasse contra um turbilhão interno. E ainda assim, a boca dela tremia de tanta urgência contida. Que coisa? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo o coração acelerar no peito. Havia algo na expressão dela. Algo que me gelou por dentro. Um aviso mudo de que o que estava por vir ia mudar tudo. Carolina lançou um olhar rápido para os nossos pais, depois voltou a me encarar. Pela primeira vez, ela não parecia a irmã obediente. Parecia uma mulher que estava prestes a cuspir a verdade, mesmo que ela destruísse tudo. Eles sabiam quem era o Daniel, ela disse, firme. O mundo congelou, literalmente. Senti meu coração dar um tranco no peito, como se tentasse escapar da realidade que acabava de bater à porta. O quê? Perguntei, a palavra saindo num fio, quase sem voz, quase sem ar. Eles descobriram poucas semanas depois que te expulsaram. Ela continuou, ignorando o soluço abafado da minha mãe. O pai contratou um detetive para descobrir com quem você andava. O homem trouxe fotos, relatórios, documentos. Tava tudo ali. Eles sabiam que era o Daniel Ferraz. Sabiam que vocês tinham um relacionamento sério. Meus joelhos falharam. Me apoiei no braço do sofá, sentindo o corpo inteiro ficar mole, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Por um instante, tudo girou. Tudo. Vocês sabiam? Perguntei, encarando meus pais. Minha voz veio embargada, mas cortante. Vocês sabiam? Minha mãe começou a chorar, mas não respondeu. Meu pai não conseguia nem me olhar. Fixou os olhos no carpete como se ele fosse o único lugar onde ainda pudesse existir sem ruir por completo. Mas então por quê? Tentei perguntar, mas as palavras não vinham. Era como se a garganta tivesse fechado de dor, de indignação, de puro horror. Carol completou. E o que ela disse destruiu o que restava em mim. Porque eles já tinham espalhado para todo mundo que você era promíscua, que tinha engravidado de um cara qualquer, que nem sabia quem era o pai. E depois, ficaram com vergonha de voltar atrás, de admitir o erro. Então, preferiram manter a mentira do que assumir que erraram. As palavras dela caíram como tijolos. Eu não conseguia respirar. Não era mais só o abandono. Era a escolha consciente de me deixar sangrar em silêncio. Era a decisão deliberada de me ver sendo queimada viva por uma história falsa. E mesmo depois de saber a verdade, ficarem calados. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. E dessa vez, não havia como consertar. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Eu sempre achei que eles tinham agido por ignorância, por preconceito, por conclusões precipitadas. Mas saber que eles sabiam a verdade e ainda assim escolheram me abandonar. Isso era 1000 vezes pior. Vocês me deixaram sofrer sozinha, grávida, sabendo quem era o pai das crianças? Minha voz saiu trêmula de raiva. Vocês me deixaram passar fome, dormir em pensão barata, trabalhar até quase desmaiar. Tudo isso por orgulho. Me levantei, de vez, as pernas tremendo de pura raiva. Vocês sabiam que eu estava com o herdeiro Ferraz e ainda assim preferiram me ver na rua do que admitir que estavam errados? Minha mãe tentou segurar minha mão, mas eu puxei com violência. Não. Me toca! Gritei. Não depois disso. Vocês não só me abandonaram, vocês me traíram.
Me apunhalaram pelas costas. Meu pai finalmente levantou a cabeça, o rosto devastado. Marina, nós... Não, cortei ele. Não tem desculpa para isso. Vocês mataram o Daniel para mim 2 vezes. Uma quando não me deixaram contar sobre ele e outra quando descobriram e fingiram que não sabiam. As lágrimas desciam quentes pelo meu rosto. Vocês são monstros. Os 2. Pior que tudo que vocês me chamaram naquele dia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais pareciam ter envelhecido mais 10 anos em questão de minutos. Mas então, como se não bastasse tudo o que já tinham feito, eles começaram, com a chantagem emocional. Mas somos sua família, meu pai disse com os olhos marejados. Erramos, sim, erramos feio. Mas somos seus pais, Marina. Isso tem que contar alguma coisa. Minha mãe emendou. Você tem casa, tem condições, tem como nos ajudar. Só por um tempo, até a gente se reerguer. Olhei para eles incrédula. Depois de tudo que acabavam de confessar, ainda tinham a cara de pau de pedir ajuda? Vocês têm noção do que estão pedindo? Perguntei a voz gelada. Vocês acabaram de admitir que sabiam toda a verdade e ainda assim me abandonaram. E agora querem minha ajuda? Sim, meu pai disse simplesmente. Estamos pedindo perdão e abrigo. Somos seus pais, Marina. Você não pode nos deixar na rua. A hipocrisia era tanta que eu quase ri. Eu não posso deixar vocês na rua? Sério mesmo? Vocês me deixaram na rua grávida, sabendo quem era o pai, sabendo que eu não era nada do que vocês falaram. Minha mãe começou a soluçar mais alto. Por favor, filha, nós erramos, mas você é melhor que nós. Você tem um bom coração. Não, eu disse firme. Eu tinha um bom coração. Vocês arrancaram ele de mim naquele dia. O que sobrou foi uma mulher que aprendeu a sobreviver. E parte de sobreviver é não deixar que as pessoas que te machucaram voltem para te machucar de novo. A tensão na sala estava tão pesada que era quase palpável. Foi quando Lorenzo começou a chorar lá em cima. O choro dele era diferente do normal. Não era birra ou manha, era medo. Ele sempre foi sensível a ambientes carregados e provavelmente estava sentindo toda aquela energia negativa. Em segundos, Luca também começou a chorar e eu podia ouvir os 2 chamando por mim. Meu instinto maternal falou mais alto. Com licença, eu disse seca e subi as escadas correndo. Encontrei os 2 no quarto, abraçados na cama do Lorenzo, chorando. Mamãe, a gente tá com medo, Luca disse entre soluços. Por que vocês estão gritando? Me sentei na cama e puxei os 2 pro meu colo. Desculpa, meus amores. Mamãe se alterou um pouco. Tá tudo bem. Lorenzo me abraçou forte. Aquelas pessoas são más? A pergunta dele me pegou de surpresa. Como explicar para uma criança de 5 anos que os avós que eles nunca conheceram eram as pessoas más? Eles fizeram algumas coisas que machucaram a mamãe há muito tempo, eu disse finalmente. Mas vocês não precisam se preocupar. Mamãe não vai deixar ninguém machucar vocês. Fiquei com eles até se acalmarem, fazendo carinho, cantando baixinho. Quando finalmente pararam de chorar, dei um beijo em cada um. Fiquem aqui brincando. Mamãe já volta. Desci as escadas com o coração apertado. Meus filhos não mereciam isso. Não mereciam sentir essa energia ruim na casa deles. Quando voltei para a sala, meus pais estavam cochichando alguma coisa. Pararam assim que me viram. Os meninos estão bem? Minha mãe perguntou. E havia algo no tom dela que não gostei. Antes que eu pudesse responder, meu pai soltou algo que me fez gelar o sangue. Eles são ferrais, ele disse, olhando pro teto como se tivesse tendo uma epifania. São herdeiros legítimos, netos reconhecidos. Franzi a testa, sem entender onde ele queria chegar. Mas então ele continuou. Poderíamos contar a história certa. Dizer para todo mundo que sempre soubemos, que sempre estivemos presentes. Que apoiamos você desde o início. A ficha caiu como uma bomba.
Vocês querem usar meus filhos como status? Minha mãe se apressou em explicar, como se isso fosse melhorar alguma coisa. Não é usar, Marina. É contar a verdade de um jeito que ajude todo mundo. As pessoas vão entender, vão nos perdoar. E vocês? Vocês teriam o reconhecimento que merecem. A família Ferraz saberia dos meninos. Eles teriam acesso a tudo que é deles por direito. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vocês estão sugerindo que eu use meus filhos para limpar a barra de vocês? Que eu exponha eles para o mundo todo só para vocês recuperarem a reputação? Meu pai tentou argumentar. Pense nos meninos, Marina. Eles merecem conhecer a família do pai. Merecem ter acesso ao legado dele. Não! Gritei. Eles merecem ter paz. Merecem crescer sem serem vistos como cifrões ambulantes. Eu protegi eles esse tempo todo e não vou parar agora. Foi aí que minha mãe perdeu completamente a compostura. Ela se levantou do sofá, o rosto vermelho de raiva. É o mínimo que você pode fazer por nós, ela explodiu. Depois de tudo que passamos, depois de perdermos tudo, você tem uma vida boa, tem dinheiro, tem tudo, e nós somos seus pais. O surto dela me deixou pasma por alguns segundos. Era inacreditável como ela conseguia distorcer a realidade para se fazer de vítima. O mínimo? Repeti devagar. O mínimo? Vocês me expulsaram de casa grávida. Me chamaram de vagabunda. Descobriram a verdade e fingiram que não sabiam. Me deixaram sofrer sozinha por orgulho. E agora acham que eu devo alguma coisa para vocês? Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando o absurdo de tudo aquilo. 6 anos. 6 anos criando meus filhos sozinha, trabalhando, estudando, sobrevivendo. 6 anos achando que talvez um dia eles se arrependeriam de verdade, que reconheceriam o erro. Mas não. Eles só estavam ali porque precisavam. Porque estavam quebrados. Porque não tinham mais para onde ir. Se ainda tivessem dinheiro, se ainda tivessem a empresa, eles nunca teriam batido na minha porta. Respirei fundo e caminhei até a porta. Vocês têm 5 minutos para sair da minha casa, eu disse, minha voz saindo calma e fria. 5 minutos. O desespero tomou conta da sala. Minha irmã começou a chorar, tentando fazer a ponte entre nós. Marina, por favor, eles erraram muito, mas são nossos pais. A gente é família. Ela se levantou e veio até mim, tentando segurar minhas mãos. Eu sei que você sofreu. Eu vi tudo, eu estava lá. Mas você sempre foi a mais forte. Sempre foi a que tinha o coração maior. Olhei para ela e por um momento vi a menininha que brincava comigo quando éramos crianças. A irmã que eu protegia dos pesadelos. Mas ela escolheu o lado dela naquele dia. Ficou calada enquanto me expulsavam. Carol, eu disse devagar. Você sabia também? Sabia que eles tinham descoberto sobre o Daniel? Ela abaixou os olhos, e isso foi resposta suficiente. Você sabia e não me contou? Não tentou me encontrar? Me avisar? Minha voz começou a subir de novo. Todos vocês sabiam e fingiram que não? Carol começou a soluçar mais forte. Eles me proibiram. Disseram que se eu tentasse falar com você, seria expulsa também. E você escolheu ficar. Eu disse simplesmente. Você escolheu o conforto. Me virei para os 3. Eles não foram pais para mim naquele dia. E você não foi irmã. Agora saiam. Meu pai tentou uma última vez. Marina, por favor. Agora! Gritei. Antes que eu chame a polícia. Eles finalmente entenderam que eu estava falando sério. Começaram a se mexer devagar, juntando as coisas. Mas antes que saíssem, algo em mim mudou. Talvez fosse a lembrança de quem eu era antes deles me destruírem. Talvez fosse o fato de que, no fundo, eu não queria ser como eles. Cruel. Sem compaixão. Esperem, eu disse. Eles pararam, esperança brilhando nos olhos. Fui até meu escritório e voltei com um envelope. Isso é mais do que vocês merecem.
Eu disse, entregando para o meu pai. Ele abriu e viu o cheque. Os olhos dele se arregalaram. Marina, isso é o suficiente para vocês recomeçarem em outro lugar. Eu cortei. Aluguem um apartamento pequeno, procurem emprego, vivam com dignidade, se é que ainda sabem o que é isso. Meu pai olhou para mim, depois para o cheque. Mas é só isso? Ele perguntou, e a ganância na voz dele me deu nojo. É tudo que terão, respondi firme. E vem com condições. Vocês vão sumir, vão para outra cidade e nunca mais vão tentar contato comigo ou com meus filhos. Se aparecerem de novo, vou usar cada centavo que o Daniel deixou para garantir que vocês nunca mais cheguem perto da gente. Entenderam? Eles assentiram, derrotados. Minha mãe tentou uma última vez. Podemos pelo menos nos despedir dos meninos? Não, eu disse sem hesitar. Eles não precisam conhecer vocês. Não precisam saber que os avós existem só para decepcioná-los. A porta finalmente se fechou atrás deles. Tranquei as duas trancas, passei a corrente e então desabei. Escorreguei pela porta até sentar no chão e chorei como não chorava há anos. Um choro que vinha do fundo da alma, que eu tinha guardado durante todo esse tempo. Chorei pela menina de 19 anos que foi expulsa de casa. Chorei pelo Daniel, pelo futuro que não tivemos. Chorei pelos meus filhos, que mereciam avós melhores. Chorei por ter que ser forte quando às vezes só queria que alguém cuidasse de mim. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas em algum momento senti dois corpinhos pequenos se aconchegando em mim. Lorenzo e Luca tinham descido e estavam ali, me abraçando do jeito que podiam. Tá tudo bem, mamãe? Luca perguntou com sua vozinha, preocupada. Olhei para os dois, meus meninos lindos com os olhos do pai e meu sorriso. E mesmo com o rosto molhado de lágrimas, mesmo com o coração em pedaços, eu sorri. Agora tá, eu disse, puxando eles pro meu colo. Agora tá tudo bem. E era verdade, porque eu tinha feito a escolha certa. Tinha protegido meus filhos, tinha me mantido íntegra. Tinha dado a eles mais do que mereciam e garantido nossa paz. Lorenzo limpou uma lágrima do meu rosto com sua mãozinha. A gente te ama, mamãe. Eu também amo vocês, respondi, beijando as testas deles. Mas, que tudo nesse mundo? Algumas horas depois, a casa estava tomada por um silêncio diferente. Não o silêncio tenso de antes, mas um silêncio de paz. Lorenzo e Luca dormiam no sofá, enroscados um no outro como dois gatinhos cansados, ainda com os cobertores. Do filme que assistimos mais cedo, o controle remoto havia caído no tapete. O pacote de pipoca ainda estava pela metade. Foi quando o celular vibrou. Uma mensagem da Carolina. Eles estão indo embora da cidade. Pai aceitou suas condições. Mãe não para de chorar. Eu sinto muito, Marina. Por tudo. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra parecia bater numa parede dentro de mim e depois ecoar até sumir. Apaguei sem responder. Não era por ódio, nem por vingança, simplesmente porque não havia mais nada a ser dito. Nenhuma palavra poderia refazer os anos perdidos. Nenhum pedido de desculpa poderia apagar o que foi escolhido com tanta frieza. Levantei devagar, caminhei até a varanda e me sentei na cadeira, de madeira que comprei no primeiro salário decente que recebi como profissional formada. Envolvi as mãos numa xícara de chá quente e fiquei ali, observando o sol se pôr atrás dos prédios ao longe. O céu estava alaranjado, com tons de lilás nas bordas. O tipo de entardecer que parece dizer: acabou, agora pode descansar. A casa estava segura, os meninos estavam protegidos, e eu estava livre. Livre do peso de um passado que não era meu para carregar. Livre da culpa que me ensinaram a sentir por simplesmente existir. Livre da necessidade de agradar quem nunca fez esforço para me amar de verdade. 6 anos atrás, eu perdi uma família. Uma que me abandonou, me julgou e me apagou como se eu fosse descartável. Mas ganhei outra. Uma pequena. Só nós 3.
mas cheia de amor que não depende de aparência, de status, de... Mentira, amor de verdade. Hoje, com a porta fechada atrás deles e meus filhos adormecidos na sala, eu encerrei um ciclo. Um ciclo de dor, de silêncio, de submissão. Eles escolheram o orgulho em vez do amor. Eu escolhi meus filhos em vez do perdão forçado. E faria isso de novo, 1000 vezes. Nunca mais vou me calar por medo de rejeição. Nunca mais vou aceitar ser diminuída por ninguém. Meus meninos vão crescer sabendo quem é a mãe deles. Que ela foi chamada de tudo que há de pior, mas nunca perdeu a dignidade. Que ela ficou de pé quando o mundo tentou empurrá-la ao chão. Que ela não se curvou, mesmo quando teve todos os motivos para desistir. E um dia, quando eles perguntarem por que nunca conheceram os avós, eu vou dizer a verdade. Vou dizer que nem todo mundo que carrega o mesmo sangue merece lugar no nosso coração. Que família de verdade é quem fica quando o mundo vira as costas. E que eles, Lorenzo e Luca, são tudo que eu preciso. Tudo que eu escolhi, tudo que eu jamais vou abandonar. Meus 2 milagres, minha salvação. Minha história reescrita com amor.